meu filho tem transtorno, meu filho é autista, meu filho é ansioso. E nós vamos esclarecer de vez aqui a diferença entre personalidade, quem a pessoa é, o que é uma pessoa com algum transtorno, porque a gente precisa ter clareza e não ter preconceito sobre os diagnósticos. Meu objetivo aqui hoje é esclarecer que nenhuma pessoa é um diagnóstico. Para que o diagnóstico serve? E para quem está chegando aqui e não me conhece e sabe por que eu estou falando de diagnóstico, porque eu sou médica, sou pediatra, especialista em adolescente. Vocês podem ir ali no link da minha bio e ver, e ali os primeiros posts fixados contam a minha história, por que eu estou aqui, mas eu preciso, como médica, isso é um tema que eu cheguei a sonhar, porque eu preciso que todas as mães esclareçam de vez a diferença de um diagnóstico, do que a pessoa é, do que o adolescente é, de quem é aquele ser, qual é a diferença entre identidade e características da personalidade. Nós não somos a nossa personalidade. A personalidade é uma parte de nós. E aí eu vou trazer analogias para que você tenha clareza, para que fique agora bem assim na sua visão, porque eu gostaria que esse vídeo chegasse a todas as mães, porque é muito difícil lidar, né, com a negação das mães quando a gente dá um diagnóstico. E aí, o que eu pensei de claro, né, quando a gente dá um diagnóstico de diabetes tipo 1, por exemplo, quando a gente dá o diagnóstico de diabetes tipo 1 para uma criança, porque o diabetes tipo 1, ele acontece durante a infância, corre a falência do pâncreas enquanto ainda é criança e ele aparece, essa doença diabetes aparece na infância. Pois bem, você não olha para o seu filho com preconceito com ele porque ele é diabético, ele não é diabético, ele é uma pessoa que tem ou com diabetes, que a gente fala, uma pessoa com diabetes. Por que com a saúde mental a gente não pensa do mesmo jeito? Ele é uma pessoa com um transtorno de ansiedade. Ele é uma pessoa com transtorno do espectro autista. Ele é uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo. Então, a pessoa com, ela não é. E aí eu quero fazer essa diferença. O que é a identidade, que é quem eu sou, quem a pessoa é, e o que é a personalidade ou as características que está dentro dessas coisas que a gente chama de transtorno, porque transtorno nada mais é do que características que a gente carrega com nós, que fazem parte da nossa personalidade e que não nos define. Então, nós não somos o diagnóstico. Para de rotular o seu filho, pare de olhar para o adolescente, ou para que qualquer pessoa que seja, né? Pelo diagnóstico. Para que um diagnóstico serve para a gente que é médico? Para ter clareza de como aquela pessoa funciona, o que está acontecendo com ela, o que está se expressando na vida dela agora. Percebe? A expressão da pessoa, como ela se manifesta, é o diagnóstico, é o rótulo que a gente põe. E por que o rótulo ou o diagnóstico são importantes? Eles têm a sua importância, mas a importância é dar clareza, é trazer clareza de como a gente está funcionando, de como a gente está se expressando, de como aquela situação está se manifestando, para que a gente possa ajudar aquela pessoa da melhor forma e que ela enfrente o que está acontecendo da melhor forma. Então, quando a gente está diante de uma criança que manifesta o diabetes tipo 1, a gente não olha com o mesmo olhar quando a gente pensa na saúde mental, quando a gente vai falar de saúde mental. Então, a analogia é a seguinte: vamos pensar que a pessoa inteira é uma casa, tá? Eu, Giane, sou uma casa. Essa Giane aqui é a casa. Eu sou uma casa. E eu tenho meus olhos, minha boca, vamos supor, aqui é meu quarto, aqui é minha cozinha, o meu braço é o banheiro, sei lá. Eu sou uma casa. A casa inteira é quem eu sou. Mas a personalidade são os móveis da minha casa. São a organização da minha casa. É a maneira que eu funciono dentro dessa casa. É o meu funcionamento, percebe? Então, quando a gente está falando de personalidade, de características minhas, eu estou falando dos móveis da casa.
da decoração, da ordem que eu coloco as coisas na casa. Eu não estou falando de eu inteira, de quem eu sou, da identidade. Então, o DSM-5, que é o livro dos transtornos de psiquiatria, das doenças de saúde mental, vamos botar assim, eles categorizam as pessoas com as características próprias daquele tipo do transtorno. Mas ele não vê a pessoa inteira. E se a gente for ler esse livro, que é deste tamanho, se você começar a ler o DSM-5, que é o livro dos psiquiatras, por exemplo, né, que fala da saúde mental, que tenta entender como que o nosso cérebro funciona, você começa a ler, você acha que é tudo faz parte de você, porque as coisas se misturam. Então eu posso ser mais organizada, mais perfeccionista, mais teimosa, mais focada, ter um hiperfoco em alguma coisa. Eu estou dando características aqui de como que a gente se expressa, como eu me manifesto. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso ter as coisas no lugar para trabalhar, por exemplo. Então, todo lugar onde eu vou, eu preciso botar do meu jeitinho. Isso é um pouquinho obsessivo-compulsivo? É uma característica minha. Eu preciso das coisas no lugar. Isso é ruim? Não, depende. Só vai ser ruim para mim se eu não conseguir trabalhar, se não tiver do meu jeito, por exemplo, né? Então, um transtorno, ele não é um problema, é uma forma da gente se expressar e ele não me define, ele não diz quem eu sou. Então, você, que é mãe de adolescente, que está aqui me ouvindo, tem que parar com essa frescura. Eu gosto de dizer, os alunos me disseram uma coisa na avaliação do estágio da adolescência que eu achei muito legal, que eles falaram para mim: professora, é muito legal porque você não tem mimimi. E o que é não ter mimimi? Eu falo as coisas de forma clara, verdadeira, objetiva. Então, o que eu quero transmitir é que, a gente não tem que ficar com medo de falar qual é o diagnóstico dessa pessoa. Por que não é? Porque o que eu ouço dos adolescentes falando quando a gente traz um diagnóstico, seja ele de qualquer que seja o transtorno, quando você faz um diagnóstico do diabetes, por exemplo, você está tendo manifestações no seu corpo. Você está emagrecendo, você está tendo muita sede, você está fazendo muito xixi e de repente você sabe por que tudo isso está acontecendo, porque a gente deu um diagnóstico e foi o diabetes, por exemplo. Quando o adolescente se comporta de um jeito que deixa a mãe aqui, sem paciência, porque é isso que acontece com as mães que têm adolescentes que estão dentro de algum tipo de transtorno espectro autista, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, quer dizer, quando a gente traz clareza do que está acontecendo, isso é bom, isso é positivo, que os adolescentes falam assim: deu até um alívio quando eu descobri por que eu agia desse jeito, né? São características minhas que eu não entendia muito bem, agora tem nome, agora eu consigo me entender melhor, agora eu consigo. Olha só como é importante ter clareza. Se eu sou uma casa e eu tenho vários móveis, e esses móveis são a minha personalidade, são as minhas características, agora eu posso saber aonde que eu vou botar cada móvel, como é que eu vou lidar com cada um deles. Eu vou saber enfrentar as minhas dificuldades, percebe? Então, pessoal, olha só, a solução nessa característica, no transtorno que quer que seja que a pessoa apresenta, ela convive com esses hábitos que ela, que fazem parte da personalidade, que ela repete, que virou um hábito dela. Então, ter o diagnóstico é importante para a gente ter clareza, mas o seu filho, a sua filha, eles não são, porque a nossa identidade é muito mais do que as nossas características de personalidade com as quais a gente se identifica, com as quais a gente se manifesta, se expressa no mundo. É o meu jeito de ser. A gente é muito mais que o nosso jeito de ser. A gente é nossos sonhos, nossos valores, nossas crenças, a nossa história, porque eu sou fruto da minha história, do que eu vivi até aqui. Tá fazendo sentido, pessoal? Me conta aí.